Opa, hoje é segunda-feira, dia 21 de agosto de 2017. Claro, tô aqui no Coca-Tech, seu programa mais que diário sobre tecnologia. E no episódio de hoje, iPhone hackeado, Oreo Essential Phone e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Coca-Tech. Coca-Tech, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Primeiro de tudo, muito obrigado aos novos integrantes, do Cérebro, aqueles que compraram o meu cérebro. Vamos a uma nova jornada. Perguntaram sobre a mochila, que mochila bacana que você tanto fala. Pensei que a mochila fosse chegar nesse final de semana, mas contei lá no Instagram, no Stories. Se você ainda não me segue lá no Stories, @CocaTechPod. E chegou uma encomenda, fui avisado de uma encomenda número 62. Falei, pô, é a mochila. E não era a mochila, Fiquei seco. Era um suporte para iPhone, mas para você colocar em tripé. E o bacana dele é que ele prende o iPhone e ele tem 3 furinhos, ou seja, você tem 3 lugares para prender coisas. Um vai ser o próprio tripé, assim, portanto, você pode colocar o seu iPhone na vertical, prender na vertical ou horizontal, e ainda sobram outros 2 furinhos. Um deles para você colocar um microfone e o terceiro para você colocar um flash. Glyph é o nome, GLIF. Agora, sobre a mochila, tá vindo uma nova geração de mochilas chamadas de anti-roubo, anti-theft. Se você olhar, tem várias. Eu vou deixar o link para algumas aqui nas notas desse episódio. Vou deixar também link pro PopSocket. Tem no Golpe Livre. Eu vou dar os links da China, mas são links para guiar você. Não tem como saber muito a qualidade. É mais ou menos aquela coisa ali, Não dá para garantir. Mesma coisa da mochila. Tem trocentas mochilas. Teve a primeira, a original. Quando eu digo que ela é anti-theft, o que é ser anti-theft? O zíper, não adianta você colocar, é um zíper reforçado, você não pode usar aquele esquema de enfiar uma caneta Bic, por exemplo. Tem um cadeado para você colocar a parte que abre, onde você segura, tem aquele furinho, tem não um cadeado, na própria mochila tem um cadeado de segredo que prende essa parte que abre do zíper. Só que tem um esquema que você pode pegar uma caneta Bic e enfia ali, força e abre o zip e tem acesso ao conteúdo da mochila, da mala. E esse é um conteúdo reforçado. A minha tem também um cabo, tipo cabo de bicicleta, um cabo de aço, aqueles cabos de prender notebook, onde você pode passar em alguma coisa, numa mesa, numa grade e prender na própria mochila, ou seja, ela fica segura. Ah, Coca, mas aí eu venho com uma faca e corto, vou com uma tesoura e corto o tecido. Pois é um tecido que não rasga. Você já deve ter visto alguma coisa assim, alguém que pega um pano e aí começa a passar a faca e não rasga. Esse é o pano da mochila. A minha também, tem vários modelos. A minha também, ela tem uma coisa legal, que ela abre que nem mala, 180 graus. E numa das abas fica o notebook, ou seja, você não precisa tirar o notebook da mochila para passar no aeroporto. Você abre ela 180 e passa. Vai ter o mesmo efeito. Você pode colocar um recarregador na parte da frente e conecta por dentro da mochila, tem um circuito, um conjunto de cabos, e próximo à alça, que você fica aqui no quadril, passando pelas costas, você pode conectar, tem uma portinha USB que você pode conectar um cabo e aí você recarrega o seu dispositivo. Ela não tem nenhum bolso externo, coloca lá nas costas, você não vai conseguir abrir nada, ela é totalmente fechada. Tem um bolsinho interno na alça para você colocar uma chave, alguma coisa assim, e também nas costas. Então, sei lá, eu quero colocar minha carteira não na calça, quero colocar minha carteira na mochila. Eu posso colocar entre as minhas costas e a mochila. Tem um bolsinho. Como se você fosse coçar os seus jeans, por exemplo, aqui nas costas, você acessaria esse bolso da mochila. É a prova d'água, e tudo isso. A única coisa que não tem é furo para passar o fio do fone de ouvido. Isso eu não me lembro de ter. Mas tudo bem, meus fones são Bluetooth. Tem parte separada para roupa, para uma mochila razoavelmente grande. Para uma viagem de 2 dias, você consegue colocar sua roupa ali dentro. Tem, como falei, separação pro notebook. Você pode colocar um iPad, também tem um espacinho pros recarregadores, pros cabos. Vem 2 bolsinhas, uma bolsinha só para cabos e outra bolsinha, tipo necessaire, para você colocar os produtos de limpeza, sabonete, shampoo, produto para barba, enfim, essa que eu peguei no Kickstarter, foi no Indiegogo, peguei no Indiegogo. E eu já vi versões similares a ela na China. É realmente igual? Não é. Por que eu digo que não é? Só parece ser igual. Porque lá nos comentários um carinha pergunta, tem as bolsas, as necessaires? Não tem a necessaire. Então você já vê que é meio diferente. Mas eu vou deixar todos os links aqui no episódio para você espiar. E antes de passar pro programa, deixa eu agradecer àqueles que pagam uma Coca pro Coca e assim mantém o microfone ligado e as portas abertas lá no coca.tech/patrão. Como fazem Jailson Souza, Cristiano Gaspar, Rosimar Oliveira, Lucas Carneiro, Jorge Santos, Marcos Oliveira, Alden Souza, Cauê Souza, Alisson Isidro, Guilherme Escardo, Márcio Santana, Alexandre Oliveira, Alex Fonseca, Rob Simões, Mário Silva, Israel Oliveira e Elaine Peçanha. Obrigado, Cocas! Notícias.
Coca-Tech. E aí, Coca, viu a reprise do Game of Thrones ontem? É reprise, ontem foi reprise. Eu gosto de Game of Thrones, mas vamos combinar aqui que o legal do Game of Thrones era a surpresa. Você não sabia quem ia morrer, tinha uma surpresa. Agora tá muito previsível. É quase como se Game of Thrones passasse a fazer a vontade de quem assiste. Não tem mais a surpresa George Martin. Agora eu tô curioso pra ver, sabe o quê? Os Jetsons, eles vão voltar. A série vai se passar em 2118. E a outra curiosidade que eu tinha sobre os reviews do Essential, eu dei uma olhada e, como é que eu posso dizer? É um bom aparelho, mas tá muito caro. É um bom aparelho, mas não vale. É um bom aparelho, mas não chega junto de outros na mesma categoria. E isso dá super pra entender. É telão, Android puro, mega bateria, roda liso, pelo menos por hora, depois que sai instalando as coisas, é aquela coisa meio Windows, né? Fica meio assim. A galera gostou desses aspectos, fez tudo direitinho. Seria, se eu fosse fazer um smartphone, eu faria exatamente como o Essential. Só que tem um problema. Eu não tenho experiência em fazer smartphones. Então, ainda que seja um belo aparelho, a câmera é assim, não chega junto das demais câmeras. Não tem como você comparar com a câmera do iPhone, comparar com a câmera da Samsung. Então, é um bom aparelho, mas assim, muito caro. Ainda não vale a pena. Mas é aquilo, né? Tem que começar de algum jeito, tem que começar de alguma maneira e depois vai aprimorando. Tomara que sobreviva para os próximos aprimoramentos. E o Android 8 vai ser revelado hoje, segunda-feira, junto do Eclipse Solar. Aliás, na dica de aplicativo eu vou falar sobre Eclipse, então dá uma escutada, tem coisa bacana ali. E nessa, o Google fez um videozinho promovendo, segunda-feira ali no Eclipse, a gente vai anunciar o novo Android O. E o nome do vídeo era Google Oreo Teaser. Oreo, Android O, vai ser padrão KitKat, o Oreo, que não é negresco. Negresco é o Oreo da Nestlé. A gente não tinha Oreo aqui no Brasil, chegou tem uns 5, 6 anos. Eu acho que eu vou chamar de Android negresco. Padrão Miss Brasil, né? Que faltou brasilidade, né? Android negresco tem mais brasilidade do que Android Oreo. E Google, sendo Google, ele fez um algoritmo na parte de Computer Vision que remove marca d'água. Essas imagens que estão à venda, tem aquela marca d'água. Google fez um esquema onde pega todas essas imagens com marca d'água, define o padrão da marca d'água e consegue remover com muito mais precisão do que, por exemplo, pegar a borrachinha, aquela mágica, né? Que repara a imagem e remove manchas, que poderia também remover marca d'água. E o resultado fica praticamente perfeito. Eles fizeram quase que o contrário. O Photoshop tem uma função, não sei se você já reparou, aquelas imagens de lugares públicos, mas completamente vazios. Você vê aquela foto bonita de um lugar público, aí você vai lá conhecer para tirar aquela foto vazia, sem ninguém, e o lugar é cheio, né? Como é que você faz para tirar uma foto só do lugar sem as pessoas? Você tira várias fotos, manda elas pro Photoshop, processa, tem um algoritmo que ele pega tudo que é igual na foto e remove as diferenças. Ou seja, a pessoa não tá andando, a pessoa tá andando, vai ser uma coisa diferente nas fotos, então a pessoa vai ser removida e obviamente vai pegar aquilo que tá atrás da pessoa. Tem tripé, tudo direitinho, pra foto não ficar tremida, mais ou menos a mesma coisa que o Google fez. Se você não conhece essa função do Photoshop, vale a pena dar uma espiada. Outra que o Google tá fazendo no YouTube é uma seção de notícias, Breaking News, é a briga com o Facebook. Outra coisa também que ele vai fazer nos resultados de busca, quando aparecer um vídeo, ele vai mostrar uma prévia animada do vídeo. Em vez de ser uma imagem estática, vai ter uma préviazinha do vídeo. É bacana porque assim você tem uma ideia melhor do conteúdo do vídeo. E a última do Google é o Inbox, que no Android foi atualizado para visualizar todas as inboxes juntas. É o All Inboxes. E Coca, diz aí, é verdade que dá para quebrar? Fizeram uma maquininha que quebra a segurança do iPhone 7 e 7 Plus? Sim, verdade. É um aparelhinho, coisa de $500, e consegue quebrar a senha e é relativamente rápido. Na verdade, tem vários poréns nesse processo. Só funciona com iPhone 7 e iPhone 7 Plus. Alguns modelos de 6 e 6S também funcionam. A falha é que dá para você digitar várias senhas sem travar o dispositivo. Você pode ficar tentando a senha eternamente. Lembra aquele backdoor que o FBI queria? Pois é, acabou conseguindo. Só que você não pode ter trocado. Funciona melhor quando você não troca a senha recentemente. Por exemplo, se hoje o padrão é número de 6 dígitos. São 4 tipos de senha hoje, pelo menos no iOS 11, de senha. Você tem 4 dígitos, 6 dígitos, dígitos personalizados, ou seja, qualquer tamanho, e alfanumérico personalizado. Quantas letras, quantos números,
você quiser. Esse esquema só funciona com os números e assim, se você tiver trocado a senha recentemente, funciona melhor. E você não pode ter usado o aparelho por 10 minutos depois que trocou a senha. Aí fica rapidinho, praticamente instantâneo. Para quebrar um código de 4 dígitos, leva coisa de 3 dias. Para quebrar de 6 dígitos, leva 1 ano. Então vamos combinar aqui que não é exatamente prático. Agora, se você tiver trocado essa sua senha há muito tempo, digamos, eu coloquei minha senha no início do ano, é a mesma até hoje, vai levar coisa de 2 meses para quebrar a senha de 4 dígitos e 19 anos até para quebrar de 6 dígitos. Então ainda não é exatamente viável. Só se trocou a senha recentemente, aí vai ter uma boa taxa de sucesso, mas ainda assim uma falha. A Apple já sabe disso, tanto é que corrigiu no Beta 4 do iOS 11. Aliás, o Celebrity já atualizou a sua maquininha com a chave de criptografia do CEP, o Secure Enclave do iPhone 5S. Aliás, o iMac Pro deve vir também com um Secure Enclave. Hollywood está pressionando a Apple para disponibilizar os seus filmes logo assim, semanas depois de terem saído no cinema. Seria bem caro nesse primeiro momento, coisa de $30, $50, quase o equivalente a uma sessão de cinema. Porque isso, Coca, $30 vai dar R$90. Mas você não vê o filme sozinho, você vai com uma outra pessoa para ver, aí já dá R$50. Fora a locomoção, é o preço do conforto. Eu mega apoio essa ideia, porque é uma maneira de você combater a pirataria. O iTunes U vai sair do iTunes, vai virar uma categoria dentro do aplicativo de podcast. Peraí, Coca, isso vai acontecer em setembro. Mas se vai sair do iTunes, vai ficar dentro do aplicativo de podcast, como é que eu vou assistir o iTunes U? São conteúdos universitários, quase como que um podcast feito com foco universitário. Você tem duas áreas, você tem o iTunes U Collection, que vira podcast, e você tem os cursos iTunes U. Esses não vão estar mais disponíveis no Mac, no PC, dentro do iTunes, só no iOS, dentro do aplicativo iTunes U. E numa página escondida nos servidores da Apple, tinha uma vaga de emprego, uma vaga para infraestrutura. Só não ficou claro como a pessoa descobriu, qual foi o caminho que ela seguiu para achar essa URL, achar esse endereço nos servidores da Apple com a descrição da vaga. Ainda assim, curioso. Várias capinhas para iPhone, acessórios e também pulseiras para Apple Watch foram retiradas do site, retiradas da loja, não estão sendo mais vendidas. Isso porque, você tem coleções, você tem várias cores sazonais e, ao que tudo indica, setembro viria uma nova leva. Também se levantou a possibilidade de reduzir o estoque para dar espaço para os modelos dos novos aparelhos. Entretanto, você só tem, a princípio, um novo aparelho, que é o iPhone 8. O 7S e o 7S Plus seriam compatíveis com o 7 Plus e não teria uma mudança no shape do Apple Watch. A Apple não vai fazer outro design de engate para as pulseiras. Sobre a fábrica da Foxconn, parece que vai fazer LCD em geral e não só LCD para iPhone. Vai ter LCD pequenininho para smartphone, para painel de carro, mas também grandão para TV. Logo, portanto, não seria uma fábrica Apple. Ainda que Foxconn e Apple sejam coisas distintas, se atendesse única e exclusivamente a Apple, a gente poderia dizer não, é uma fábrica Apple, mas não parece ser o caso. Seria uma fábrica Foxconn. A Apple abriu via iTunes doações para o Southern Poverty Law Center, exatamente contra o discurso de ódio. Uber também se posicionou, disse que não vai tolerar esses racistas e vão continuar banindo da plataforma. A galera do Tor também disse, poxa vida, né, esses caras estão usando o Tor para manter o site no ar. Todo mundo se solidarizando. Vários desses nazistas que foram identificados no protesto estão sendo demitidos por suas empresas. Um apoio total contra o discurso de ódio. E sim, discurso de ódio tem que ser combatido, mas vamos lembrar aqui que esse racismo, essa supremacia de raças era bem aceito na academia. Então a ciência também não é tão assim quanto a gente imagina. Me pergunto quais erros a gente comete hoje, que vai fazer com que amanhã a gente olhe para trás e diz, poxa vida, a gente acreditava isso em 2017, que tolinhos. Na parte de carro, tem um vídeo que eu achei mó engraçado, um carinha mostrando pro seu avô de 97 anos o Tesla. Nem precisa dizer como é que o vovozinho se sentiu. Precisa de um paraquedas para andar nisso aqui. Bem divertido o vídeo. Na Uber, continua aquele disse-me disse, o Travis dizendo, isso foi um ataque pessoal, público, no processo da benchmark por má gestão, por fraude. Intel, Toyota e outras empresas estão querendo montar uma rede para carros conectados. Os carros vão trocar informação e assim definir rotas mais rápidas. Tudo aquilo próprio para o automóvel autônomo. Aliás, falando de coisas autônomas, vai ter um robô fazendo vezes de monge budista em rituais fúnebres. Esse robô vai entoar alguns cânticos, sutras na verdade. Aí não, né? Frio demais. Setembro vai ter mais um leilão de Apple I funcionando. Vamos ver quanto que ele bate. Na parte de carros, esqueci de falar, aqueles processos
processos dizendo que a Apple era responsável por acidentes, porque o motorista estava usando o iPhone e a Apple não colocou como tem agora, um modo não perturbe enquanto dirigindo, eles estão caindo. A Apple vem dizendo que não tem culpa, não tem participação na história, e os juízes estão seguindo na linha de que foi decisão do motorista usar o iPhone, foi o motorista que dirigiu imprudentemente. Aqui no Brasil, o governo vai eliminar algumas tarifas de importação para produtos de informática. Poucos são bens de consumo, coisa de uns 500 vão ser bens de consumo, outros 4.500 são bens de produção, basicamente produtos que não tem similar aqui no Brasil. E ainda vem por aí outra redução de tarifa entre Brasil e Argentina, vai melhorar um pouquinho o negócio. De atualização, registrar que o Slack ganhou suporte à resposta rápida. O Xiaomi Mi 2, que deve ser anunciado agora nos próximos meses, ganhou um possível conceito. O Philip Stark fez um desenho bem conceitual do que poderia ser o Mi Mix 2 e você já consegue imaginar, zero borda praticamente, só na parte inferior, 2-3 milímetros de borda. E a câmera fica onde? Fica nessa borda inferior, no canto direito. É quase como se essa borda fosse 1 milímetro a mais do que o tamanho do buraco da câmera. 1 milímetro para cima, outro para baixo. E Jarry Lewis, Resquesca-te, empate.